outra explicação. Então, o que a gente precisa mesmo é entender esse balanço que a gente já está trabalhando com ele há alguns dias, né? Então, mas de toda maneira, caso tenha dúvida, fala comigo, que a gente vai tentando resolver. Depois, se alguém tiver dúvida, também pode falar comigo no particular. Mas eu prefiro no grupo, porque aí eu já resolvo de outras pessoas, né? Eu estava falando para vocês no final da aula sobre esse ativo permanente. Eu vou voltar lá para dar uma atenção especial para ele, porque vocês observaram que aqui, ó, não fala ativo permanente. Antigamente falava, mas agora é porque é assim, é ativo circulante e ativo não circulante. Mas o que quer dizer esse grupinho aqui, ó, que está aqui, só essas contas aqui? Esse grupo, ele quer dizer os seus bens que não são destinados à venda. É o que você tem de carro, casa, é o que você tem permanente. Então, você olha aqui, está falando, ó, investimento. Imobilizado. Imobilizado, por exemplo, uma casa é imobilizado. Intangível. Intangível são bens, como eu falei para vocês, por exemplo, dentro de uma empresa, marcas e patentes, né? Marcas e patentes, deixa eu ver se eu pus para gravar, gente, que agora eu estou confusa. Não, para gravar. Marcas e patentes tem marca de empresa que vale mais do que a própria empresa. Então, são bens permanentes, ok? Por isso que ele está separado aqui, ó. Vocês podem observar que ele está separado desse outro aqui, ó. Ele dá um espaço. Então, permanentes são meus bens que não são destinados à venda. Na questão aí que ele está perguntando lá na atividade, porque, gente, esses índices, na realidade, a gente tem acompanhado eles aqui, eles são para ajudar você a tomar decisão em relação, porque às vezes você tem valores, né? Mas você, com o índice, fica mais fácil você entender o que está acontecendo. Então, a gente fala, igual nós falamos na atividade anterior, olha, tantos por cento da sua dívida está a curto prazo. É mais fácil. Tem empresa que tem até aqueles gráficos com os índices. Nessa outra questão aqui, ó, e assim, só para lembrar vocês, existe muito mais, tá? É porque a gente tem outras coisas para estudar, mas existe outros índices. Por exemplo, existe índice para ver a rentabilidade, para ver quanto que você vende, quanto que você está tendo de lucro. O problema é porque se a gente ficar muito tempo aqui, a gente não consegue ir para frente, né? Então a gente precisa dar uma noção aqui, mas assim, todos os outros índices é só jogar na fórmula e eles vão ser trabalhados dentro do balanço patrimonial de uma empresa ou dentro da DRE, conforme a gente está falando aqui. Então, esse grupo aqui, para a gente saber agora, ele quer saber quando a palavra vem escrita assim, ó, não corrente, ó, recursos não correntes. O que quer dizer essa palavra? Ele está falando do dinheiro que você tem, a palavra recursos, ela representa seus bens, né, o seu patrimônio. Não corrente é porque ele não é destinado à venda, são seus bens fixos, né, como, por exemplo, uma casa. Isso que quer dizer não correntes. É um bem? Sim, é um bem. É um bem do seu ativo permanente, por isso que ele está aqui, ó. Então, esse bem do permanente, ele justamente é um bem não corrente. Então, você fala, minha casa, você não comprou para vender. A empresa, ela tem bens lá, por exemplo, computador, ela tem vários bens, móveis, né, mesas, ela comprou para ficar permanente lá. Por isso que a palavra vem, que a gente está colocando, ativo permanente, e que é um bem não corrente. E ele quer saber quanto dos meus bens está aqui, ó, no ativo permanente.
Ou seja, muitas vezes a gente tem, né? Mas você fala, se eu precisar de dinheiro agora, eu não tenho de onde tirar, eu não vou vender minha casa. Então, ele quer saber quanto que você tem aplicado no seu ativo não corrente. Então, a fórmula é ativo permanente dividido pelo seu patrimônio, mais o exigível a longo prazo. Vamos lá no balanço para a gente dar uma olhada e entender isso aqui, né? Sempre vai no balanço. Vocês podem observar que eu vou lá no balanço toda hora. Então, olha aqui, ativo permanente. Eu posso somar aqui, ó. Então, aqui, o meu ativo permanente, eu até tenho aqui a soma, né? Para mim fazer lá, eu preciso dessa soma. Então, o meu ativo permanente é 277 mais 426. Tem balanço que vem com isso aqui somado, tá? Mais 19. Então, aqui, ó, no primeiro ativo permanente aqui meu, vai dar... Deixa eu só pegar minha soma aqui. 426 mais 19, mais... Eu vou colocar na calculadora, tá, gente? Para não passar a soma errada para vocês. Então, é 277 mais 426, 560 mais 19.683. Deu 446. 520. E esse aqui, né, que é do próximo ano, vamos colocar logo o somatório, ele vai dar 243 mais 443, 348, mais 20.553, que deu esse somatório aqui deu 454 ponto 144. É isso, gente? Alguém chegou a fazer essa soma? Tá errado minha soma ou tá certo? Ninguém fez essa questão? Tá correto, tá? Então, essa conta aí deu 446 e depois 454. Então, vamos lá na atividade agora. Essa é a atividade. Ativo permanente. 277 mais 426 mais 19.683. Esse é o valor da somatória do ativo, que deu 446, 520. Aqui tá errado, ó, é 446, ó. Que às vezes na hora de transportar, a gente faz aqui, mas fazendo junto não tem como ter erro, né? Então, aqui, 446, 520. Então, aqui eu venho para a atividade e já vou resolver ela para a gente não perder o foco, ó. 446. 520. Dividido pelo
Patrimônio líquido, 279, não, estou no de baixo, né? Tá certo. Patrimônio líquido, 279, vamos lá olhar se está correto. Duzentos e setenta e nove, 201. É o patrimônio líquido. Então, vamos lá de novo. Então, o que ficou errado aqui foi a somatória. A somatória ficou 446.520. Pronto. 446.520 dividido 446.520 mais o PL, que é 279,20, então a fórmula é essa. Então a fórmula vai ficar mais o PL é 279,20. É muito ruim para escrever aqui, gente, muito ruim. O lápis ele escorrega. Então aqui vai ficar está errado. O patrimônio líquido é 279,20. Mais o exigível a longo prazo, que é 533.808. Então, agora está certo. Então, é só somar as duas contas e fazer. Então, vai ficar 279,20 mais 533.808, que deu 534.080. Não, ficou errado. 534, não. Só aqui já dá 279,20 mais 533.808. Pessoal, ninguém fez essa aqui para me ajudar aí? Oi? A Ellen, o Marcos, o Anderson, ninguém fez ela? Vocês não estão me ouvindo? Professora, eu não fiz, eu tive algumas dúvidas e a deixei para tirar aqui enquanto a senhora está fazendo. Tá, obrigada por responder. Aqui vai dar 561, é porque eu tenho que ir fazendo, aí o pessoal não me responde, eu tenho que ir fazendo usando a calculadora. E aí já dificulta, porque ficou errado. Então, aqui, ó, deu 561. Então, depois, vocês somam aí com a calculadora de vocês para poder corrigir, mas a fórmula é essa. Então, o que eu vou fazer agora? Dividir esse por esse, ó. 436 dividido por
561.728, que deu 0,77%, né, gente? Porque está multiplicando por 100. Então, 0,77 por 100. Eu tenho que sempre colocar, porque aqui a fórmula é em porcentagem. Vocês observaram que a fórmula aqui, ela sempre, até ela perguntar quanto, né? Ó, em porcentagem. Então, aqui, ó, não tem como, eu tenho que responder em porcentagem. Então, o que ele perguntou no primeiro caso é quanto a empresa tem de recurso que estão aplicados a curto prazo. No primeiro caso aqui, ela tem 77%. No segundo caso, eu vou ter que apagar aqui, né, para me poder responder. Não sei se vocês arrumaram aí, mas pelo balanço dá para fazer, né? Então, no segundo caso, vocês corrijam essa questão aí, gente, porque às vezes na hora de copiar, e também eu preciso que vocês nas próximas aulas me acompanhem com o cálculo, porque fica complicado para mim. Então, olha aqui, ó, no primeiro caso, o ativo permanente 454, porque nós somamos lá em cima, né? Depois vem o ativo, vamos pegar a fórmula agora para ver se não vai dar essa confusão. O PL, vamos ver quanto que é o PL da empresa. O PL da empresa, 238.456, está certinho. E depois, mais o que é a fórmula? A gente sempre volta na fórmula, o exigível a longo prazo. Então, agora é só somar, né? Eu vou somar os dois. Então, vamos ver se o exigível, o PL, está correto. A gente já olhou lá. Então, olha aqui, ó, o PL aqui, ele mostra aqui, ó, 279 e 238. Então, a gente está no 200. Volta no cálculo. Aqui. Nós estamos aqui, né? Então, nós já fizemos o primeiro. Então, 238 está correto e o ativo permanente também. Ficou agora só o a longo prazo. Vamos ver se o a longo prazo está correto. A dívida da empresa a longo prazo. Aqui, ó. A longo prazo é o não circulante. Né? Então, a dívida da empresa, quando eu falo que ele tem uma dívida a longo prazo, é essa dívida aqui, ó. É o que não está no circulante. Essas duas dívidas aqui é a longo prazo. Então, 589.746 a longo prazo. Então, a gente volta lá. E tá aqui, ó, 589.746. Eu somei, deu 828.205. Ou seja, ele falou, pega o total do ativo permanente, eu já peguei aqui, né? E divide pelo somatório do PL mais o a longo prazo, para ver quanto que a empresa tem de ativo, né, em relação ao que está aplicado no ativo permanente, ela tem 54%. Então, o que aconteceu? Houve, vou só desfazer aqui, como a gente está trabalhando ao contrário, houve uma queda. Então, aqui eu posso marcar que houve uma queda desses bens da empresa no permanente. Tem alguém falando aqui? Não fez? Vamos para o próximo aqui, então.
Liquidez geral. Essa palavra liquidez, ela corresponde à quitação, né? Liquidez é quanto que eu tenho para pagar minha dívida. Eu falo, qual que é a liquidez da empresa? Então, a fórmula é ativo circulante mais a longo prazo. O ativo representa o que eu tenho. Então, por isso que ele soma os dois. Ele somou o ativo circulante, 547, está aqui, né? Ele somou mais o a longo prazo. Então, a empresa tem ativo no circulante, que ela pode desfazer, como dinheiro no caixa, no banco, as duplicatas, mais o ativo que ela tem a longo prazo. Então, a fórmula é ativo circulante mais a longo prazo. Deu 807.315. Ou seja, esse aí todo é o ativo da empresa. E depois nós já somamos lá atrás o capital de terceiros, que representa o passivo circulante mais o passivo a longo prazo, que deu 974.634. Dividido, então, esse aqui é a dívida da empresa e esse aqui é o que a empresa tem. Então, dividiu para saber o quê? Quanto que a empresa tem para quitar cada real que ela deve. Ela deve, eu já vi aqui que ela deve 974 e ela tem 807. Né? Então, a gente já deu para perceber, gente, que o dinheiro dela não vai pagar cada R$ 1 de dívida. Tanto é que o resultado deu, olha aqui, 82 centavos. Quer dizer que para cada R$ 1 que ela deve, ela só tem 82 centavos. Ela está negativa em 0,12. Quer dizer que para cada R$ 1 que ela deve, está faltando 0,12. E no próximo ano, a mesma coisinha. No próximo ano, ela tem ativo circulante, mas ativo a longo prazo é o ativo circulante 535, o ativo a longo prazo 247, totalizando 783 é o total do ativo dessa empresa, no circulante, no longo prazo. E a gente já sabe que o capital de terceiros é a dívida. Então, aqui é o ativo todo e aqui é o passivo todo também. Né? Então, tudo que ela tem no ativo, que é o ativo circulante, mais o ativo a longo prazo, dividido pelo capital de terceiros, que é toda a dívida dela. Eu dividi, deu 0,72, aqui está pior. Porque cada R$ 1 que ela deve, está faltando 22 centavos. Então, gente, como está ao contrário aqui, né? Ela estava, no ano anterior, ela tinha 0,78, no ano mais atual, ela está com 0,82. Melhorou, mas ela não alcançou ainda, ela não conseguiu ainda atingir a média de R$ 1 para cada R$ 1 que ela deve, ela devia ter R$ 1, mas ela não tem, tá? Então, essa questão aqui dela, ó, houve um crescimento, tudo bem, mas ela ainda continua numa situação complicada. No liquidez corrente, a palavra corrente, ela quer dizer pagar rápido. A palavra corrente quer dizer que a palavra liquidez é o que ela tem para pagar e a palavra corrente pagar mais rápido. Por isso que tá os dois no circulante, olha. Quando eu falo circulante, tanto no ativo como no passivo, eu estou falando que a empresa, tanto ela deve para pagar dentro do período de um ano, como ela também tem que ter esse dinheiro para pagar também nesse período. Por isso que não está somando com a longo prazo. Se eu tivesse colocado a longo prazo essas duas contas, eu ia somar tudo que ela tem no curto e a longo prazo, tudo que ela deve no curto e a longo prazo. Não é o caso. Ele quer saber só no circulante.
Então, ele pergunta quanto que a empresa possui de capital de giro, que é dinheiro, para quitar cada real de dívida. Ô, gente, se ele está falando no capital de giro tem que estar no circulante. Não tem como eu contar com dinheiro daqui 2 anos, aí não é capital de giro. Então, aqui eu só posso pegar as contas do circulante e não circulante. Vamos lá dar uma olhada. Primeiro, ativo circulante, olha aqui. 547 e depois 535. Vamos lá conferir. 500... Não, é esse não, né, gente? É esse mesmo? Não, tá lá embaixo. 547 e 535. Então, tá aí o ativo circulante dos 2 anos. Agora, dividido por toda a dívida da empresa no circulante. Não é toda a dívida com o a longo prazo. Então, tá aqui, ó. 440 e 409. É só o circulante. Não o circulante, não. 440 e 409. Então, tá aqui, ó, 440 e 409. Dividiu o quê? O ativo pelo passivo, né? Eu dividi o que eu tenho no circulante com o que eu devo no circulante. Então, ficou, para mim, quanto a empresa possui? Ela possui R$1,24. Para quê? Para quitar cada real de dívida. Agora está positivo. Positivo como? Está sobrando 24 centavos para ela ainda. Por quê? Tira R$1 para pagar, né? Porque ele quer saber cada R$1, ainda está sobrando 24 centavos. E no outro ano, a mesma coisa, e ela tem 1,38. Então, aqui nesse caso, cada R$1 sobra 30 centavos ou 31 centavos, né? Não multiplicou por 100, porque a fórmula aqui, ó, não tem multiplicação por 100. Ele quer saber em valor, né? Então, em valor, a empresa tem R$1,31 e R$1,24. Como está trocado, ela caiu, houve uma queda, porque em 2016 ela tinha 1,31. Em 2017, 1,24. Então, o que aconteceu? Houve uma queda. Mas, de toda maneira, não está ruim, né? Pelo menos ela tem o dinheiro para quitar as dívidas dela e está sobrando. Certo? E o próximo aqui, e o último, é a liquidez seca. Pessoal, o que é liquidez seca? Porque no meu ativo entra o estoque. E ele não quer saber do estoque, porque o estoque eu ainda vou vender. Ele quer saber quanto que eu tenho no circulante, ou seja, não vai adiantar eu ir vender meu estoque primeiro. Então, ele quer saber quanto que a empresa possui de capital de giro menos o estoque. Ou seja, ele chegou e falou, não, tira o estoque, eu quero saber quanto que você tem aí para movimentar. Então, a fórmula é ativo circulante menos estoque, dividido pela dívida no circulante. Então, peguei o ativo circulante, nós já sabemos que é 547 e o estoque 181. Como que eu sei que o estoque é 181? Olha aqui lá no balanço, ó. Estoque, ó. 181 e 185. Então, o estoque está aí. Ele falou, pega o ativo circulante, porque esse somatório aqui está com o estoque. Aí ele falou, não, tira esse estoque daí, porque você ainda vai ter que vender. Então, é isso que a fórmula está falando. Então, o meu estoque aqui, 181 e 185. Então, a gente volta lá, pega o ativo circulante, que ele falou, menos o estoque. Então, olha aqui, ó, 181 e 185. Então, o meu ativo circulante, 547 menos 181, que deu 365. Dividido pelo meu passivo circulante, é o que eu devo. Ele quer saber quanto que eu tenho para pagar, mas tirando o estoque.
e ele quer saber tanto a minha dívida no circulante como o ativo circulante. É o mesmo exercício que nós fizemos anteriormente, só que nesse agora ele mandou tirar o estoque. Então, eu peguei, tirei e fiz a divisão. Aqui vocês observaram que tirando o estoque, olha para você ver como faz diferença. Lá no exercício anterior, olha quanto que ele tinha para pagar cada real de dívida. Vamos voltar lá? Aqui, ó, ativo circulante dividido para o passivo. Ele tinha 1,24. Por quê? Estava o estoque junto. Agora ele já não tem, ele tem só 82 centavos. Porque tirou o estoque. Porque a gente não sabe se ele vai vender esse estoque, se ele vai receber, porque às vezes ele pode vender a prazo, né? Então fez toda a diferença essa fórmula. E na próxima aí do ano seguinte, eu fiz a conta e deu 0,85 centavos. Ou seja, tirando o estoque aqui também, vou pegar meu lápis aqui, deu 0,85. Ou seja, houve uma queda, né, gente? Porque a gente está trabalhando com a atividade trocada, para ninguém confundir, né? Então, no primeiro ano de 2016, que aqui está errado, né? Está trocado, ele tinha 0,85 e depois 0,82. Teve uma queda e, na realidade, a gente achou que ele tinha R$ 1 e pouco, mas quando tirou o estoque, ele não tinha nada. Então, gente, a gente encerrou aqui essa atividade e a gente vai bater um papinho aqui porque falta 5 minutos para acabar a nossa aula. Vocês todos estão me ouvindo, né? Veja bem, como essa aula ela é financeira, eu preciso muito da participação de vocês, porque eu preciso fazer os cálculos junto, eu preciso saber se bateu. Se vocês ficarem calados como estão, eu não vou saber o que está acontecendo. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar pelo nome e falar, por exemplo, Marcos, quanto deu o seu? Porque eu preciso da participação de vocês na aula. E a gente vai fazer mais uma atividade, vocês vão me entregar ela na próxima semana. Eu vou estar passando para vocês, porque segunda tem um feriado, né? Eu vou estar passando uma atividade para vocês. Vocês têm até na quinta-feira. Vamos colocar aí no máximo até 4 horas, senão eu não consigo ver, né? Para me entregar a atividade. Ela vai valer ponto. O que eu peço para vocês, gente, é que não deixe de fazer, porque assim, essa atividade, provavelmente na próxima aula, a gente já vai corrigir, vai encerrar, vamos entrar em outra. Então, a gente já tem 2 aulas, essa é a segunda, mais uma na próxima semana, que a gente está nessa atividade. Eu preciso que vocês façam. Não tem como não fazer o cálculo de uma atividade, fosse só teoria, mas como é cálculo, não tem como você não fazer e participar da aula, não tem como, você tem que fazer. Infelizmente, é uma coisa que não tem como. Se você tiver com muita dúvida na hora de fazer, gente, a gente tem um grupo. Não é vergonha para ninguém, pelo contrário, você colocando no grupo, gente, como que eu faço isso? De Lourdes, eu estou no grupo. Tudo que vocês colocam lá, eu vejo. Então, fala, de Lourdes, eu não entendi essa aqui, dá para você explicar? A gente explica. Eu explico, talvez não na hora, porque como eu trabalho também, né, e dou aula outros dias para outra turma, talvez eu não respondo na hora. Mas às vezes até um colega de vocês que está participando vai poder ajudar na hora. Então, não fica na dúvida, não deixa de fazer, não deixa de participar, porque a gente, na próxima aula, a gente encerra e a gente já vai começar fluxo de caixa. Todo o material de vocês daqui para frente é conta. Então, o que você precisa para conseguir fechar a matéria com uma nota melhor? Assistir a aula com o material para você fazer todas as anotações, assistir a aula com uma calculadora, porque de acordo com o que eu vou fazendo, você, por exemplo, vamos imaginar que eu erro aqui na verdade de Lourdes, isso está errado. Então, assim, vocês precisam acompanhar.
É uma troca de informação, não pela fórmula. Mas às vezes eu vou lá, igual aconteceu aqui. Então, vocês têm que estar participando, é uma maneira de vocês saber se você acertou ou se você errou, sem falar, gente, da suma importância que é essa atividade. Essa atividade, para vocês que vão trabalhar como gestor financeiro de uma empresa, vocês têm que saber. É muito importante. Então, assim, eu me coloco à disposição, caso o aluno tenha dúvida, queira tirar no grupo, pode falar. A gente vai respondendo, pode tirar até a foto, igual aqui, ó. Tirar a foto, coloca no grupo. Edilurdes, eu não entendi isso aqui, né? E a gente vai tentando, mas o conselho que eu dou para vocês é não deixar de fazer, tá bom? Aí vocês todos entenderam que eu vou passar uma atividade, eu acredito que até amanhã, no mais tardar, amanhã é quinta, sexta-feira eu tô passando, não, amanhã já é sexta, né? No mais tardar até sábado eu tô passando para vocês essa atividade. E essa atividade você tem que fazer ela, porque ela vai valer nota, ela vai valer ponto. Tá bom, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode ligar o microfone, porque está faltando 2 minutos para a nossa aula encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? A Ellen, o Anderson, o Felipe, o Antônio, Carita, alguém quer falar alguma coisa? Sâmia, Lucas. Ninguém? Ninguém quer falar nada? Então, gente, já que ninguém quer falar nada, né? Eu vou tentar ver se eu passo a atividade o mais rápido possível para vocês. Lembrando que é importante, na próxima aula eu vou chamar pelo nome do aluno, eu preciso da participação de vocês, é igual agora, então, assim, eu preciso mesmo, tá? Eu agradeço vocês por estar comigo nessa aula, precisando, é só falar. Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Lembrando que a aula está gravada, viu, gente? Obrigada, professora. Bom final de semana para a senhora também. Obrigada a você. Boa noite, obrigado, Boa noite, professora. gente. Fica com Deus. Boa noite, obrigado. Boa noite.